pessoal do nono ano, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar agora a nossa videoaula e eu gostaria de pedir para você estar com o livro, para você estar acompanhando juntamente comigo, tá bom? Nós vamos começar, eu fiz um PowerPoint para vocês acompanharem e nós vamos começar no início do nosso livro, pela estética. Lembrando que a estética é o princípio, como se chama a parte da filosofia, aquela que pensa sobre o belo e a arte. Lembra que nós tivemos aquela discussão na sala, né, do que é estética, o que é belo para você, às vezes não é belo para o outro. Passamos pela cultura pop, que diz respeito à cultura de massa. Passamos pela cultura de massa, que é aquela que atinge um grande número de pessoas. E pela indústria cultural, aquela que produz qualquer coisa, qualquer item, né? Passa pela produção. E nessa cultura de massa, nós passamos pelo comportamento da estética. Nesse comportamento, nós vimos várias polêmicas, roupas, cabelos, bandas e estilo, falando sobre a libertação do povo, do estilo que eles estavam naquela época, a questão da estética deles. E chegamos na nossa aula que nós paramos, que foi a estética clássica. O que vem ser essa estética? A estética tem origem do grego, significa perceber pelos sentidos. Nós estudamos o belo. E para Sócrates, o belo é a ideia da perfeição. Já para Platão, o belo é uma ideia perfeita, acessível à verdade, ao bem e à razão. Nós passamos por essa estética clássica no clássico grego, na página 10 do nosso livro. Então, depois, se você puder dar uma lida com bastante atenção, nós fizemos a introdução dessa aula, mas eu quero chamar a sua atenção para esses pontos. O belo, lembrando que Sócrates, o belo é a ideia da perfeição, e Platão, ele já vem que o belo é a ideia da perfeita e acessível à verdade, ao bem e à razão. Passamos também por Aristóteles. Aristóteles já vem com a seguinte: a beleza existe na contemplação. Ele já vai para o lado da proporção, da ordem, da simetria e das justas medidas, embasada em 4 coisas. Foi aquela que nós anotamos no nosso caderno. A formal, que diz respeito, né? Por que a forma? Afinal, para que essa forma? A eficiente, quais são as ferramentas que se faz? E o material, tudo aquilo que é feito. Chegamos também na mimese. Lembra que a mimese diz respeito à imitação? Aí nós começamos a ver as esculturas. No nosso livro aqui, nós temos 3 esculturas, na página 11. Aristóteles vem com a preocupação, né? Ele preocupa em explicar a mimese com essas esculturas. De que é feita essa escultura? Eram feitas de mármore. Então ele vai pegando cada escultura e vai vendo a imitação de cada uma, na página 11. Já na página 12, nós iniciamos falando de Partenon, que é um templo dórico. Falamos das 3 colunas. Foi até um trabalho que eu dei para vocês semana passada, para vocês fazerem o desenho das 3 colunas. Eu vou estar falando aqui. Só que Partenon é um templo dórico, que significa cidade alta. É um projeto grego ideal por resultar em proporção, harmonia e forma. Aqui nós temos um desenho das colunas, a dórica, jônica e coríntia. No nosso livro também nós temos um fragmento, né, do templo com as esculturas feitas em mármore, com todas as perfeições, as linhas que ele traz, né, nessa perfeição, que ele remete a esse desenho. Na página 13 do nosso livro, ele está pedindo para você desenhar um objeto. Você vai estar fazendo esse objeto. Você vai escolher um objeto e você vai fazer o desenho desses objetos. Olha só, não use objetos simples. Faça primeiro um esboço. Lembra da boneca que eu falei com vocês? Quando um design, algum artista vai fazer algo, ele usa uma boneca, ele faz um esboço antes. Faz um esboço num papel e depois aqui na página 13 você faz esse desenho. Chegamos agora na página 14, a estética clássica. A estética clássica, ela vem
falar da escola de dois artistas aqui. De Platão, ele fala que Platão teve uma academia, né? Assim que chamava a escola, e Aristóteles teve o Liceu. Então, a escola de Platão chamava academia, a de Aristóteles Liceu. Isso aconteceu no período do Renascimento. Nesse período vem uma discussão, o antropocentrismo, o homem como centro. Eles não querem mais o teocentrismo, Deus como centro. Aí sim começa a desenvolver. Funda-se a retomada de valores no renascentismo, o desenvolvimento do desenho, da pintura, a perspectiva, o esfumado para dar volume e as pinturas. Surgem então 4 artistas que se tornam o ícone nesse período. No nosso livro aqui na página 14 nós temos Rafael, Leonardo da Vinci, Donatello e Michelangelo. Essa obra que está aqui no PowerPoint é de Michelangelo. Passamos por esse Renascimento. E no Renascimento nós temos um precursor do Renascimento, que foi o Giotto. Ele foi responsável por imitar o espaço tridimensional, o estudo da perspectiva, as figuras sobrepostas e o ponto de fuga. Aqui a gente para o nosso livro para a próxima aula que nós vamos fazer. E eu queria que vocês vissem na página 17 as proporções humanas, porque na página 18 nós vamos ter uma atividade. Baseado nessas proporções, né, você vai fazer o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Você vai fazer essa pesquisa no Google, esse desenho, e você vai estar fazendo esse desenho da proporção humana na página 18. E aí, a nossa próxima aula, a gente começa a entrar com o neoclássico. Então, dá uma olhada na página 19, quando ele diz respeito a algo exemplar, algo que é clássico. Nós passamos pelo clássico grego e agora a gente chega em 2 esculturas, né, 2 arquiteturas, para a gente entender um pouco o neoclássico, que surgiu na França e espalhou por todo o decorrer, atingindo a Europa, a América, inclusive no Brasil, a partir do século XIX. Então, nós temos o Panteão de Roma e o Panteão de Paris, que estão na página 19 do nosso livro. Essas figuras, nós precisamos analisar cada uma com muita cautela, principalmente aqui na página 14. Quando você for olhar, nós temos 4 tipos de pintura, 4 tipos de arte aqui. A primeira, a Sagrada Família, é uma pintura de Rafael. A segunda, a Virgem dos Rochedos, é uma pintura também, óleo sobre tela, de Leonardo da Vinci. A terceira já é uma escultura, São Marcos, de Donatello. E a quarta, outra escultura em mármore, de Michelangelo. Parecido com as esculturas, não sei se você já teve em Ouro Preto, aquelas esculturas que nós temos lá, os 12 apóstolos, lá em Ouro Preto, na igreja de Ouro Preto. Aquelas esculturas, elas são feitas em pedra-sabão. Aqui, quando ele fala desse clássico, né, estética clássica do Renascimento, ele vai apontar para as esculturas feitas em mármore, para a perspectiva, para a realidade, como que é real essa escultura, a perfeição que eles buscavam em cada escultura, em cada pintura, em cada arte, usando a arquitetura de Parthenon, usando a pintura e usando as esculturas, assim como na nossa página 11, que ele fala das 4 causas. Então eu preciso, nono ano, que você leia o livro com atenção, grife o nome dos artistas, vejam as técnicas que eles usaram, porque a gente passa na primeira unidade por essa estética clássica. E por último, é esse trabalho que eu pedi para vocês, que é para fazer o desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tire um tempo para estar lendo, sim, as páginas do livro, para estar lendo o PowerPoint que eu preparei para vocês, para ajudar para vocês estudarem. Aproveite esse tempo, faça horários de estudo, e se a gente não voltar semana que vem, eu vou estar iniciando uma nova unidade do nosso livro, que vem a ser o neoclassicismo, o neoclássico.
E a gente vai estar falando de algumas arquiteturas, de alguns prédios que tiveram referência nessa estética clássica que a gente está estudando agora, tá? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não esqueça de estar fazendo os exercícios, viu? Um beijo, saudades de você, viu, nono ano? Deus abençoe vocês.